Dando continuidade à websérie Estenose, hoje nós vamos falar sobre o tratamento cirúrgico. Quais são as crianças elegíveis de serem submetidas a tratamento cirúrgico? Então, são as estenoses subglóticas graves que não responderam ao tratamento endoscópico, né? As estenoses subglóticas grau 4, que são as que são fechadas em fundo cego. As estenoses glóticas, em que há envolvimento das cordas vocais, então as cordas vocais não se movem, então são crianças que precisam de enxerto. E aí nós temos dois tipos de tratamento cirúrgico: a laringoplastia com enxerto e a laringoplastia com anastomose. Então, quais são os fatores prévios à cirurgia que devem ser considerados? Então, o estado nutricional. Então, é muito importante que a criança esteja bem nutricionalmente falando. Eu sei que é difícil engordar essas crianças, mas é importante que essa criança passe por uma nutróloga para que ela possa estar bem nutricionalmente. Não que a gente não possa fazer, por exemplo, em um bebê de 3 quilos. Não é isso, não é o peso, é o quadro nutricional que tem que estar bom. Além do quadro nutricional, não adianta operar uma criança broncodisplásica que precisa de oxigênio. Então, essa criança tem que ter recebido alta do pneumologista. As cardiopatias congênitas graves também têm que ter sido tratadas previamente. A criança tem que estar de alta do cardiologista. Os quadros neurológicos, especialmente as neuropatias que impedem que essa criança vá respirar pelo nariz, esses casos não são elegíveis de serem operados. Então, vão ser operados os casos neurológicos que a criança pode respirar pelo nariz. As crianças que têm alterações craniofaciais, né, elas também podem ser operadas, mas num tempo adequado. Então, nós temos dois tipos de cirurgia: as cirurgias com enxerto e a cirurgia com anastomose. A cirurgia com enxerto é feita nas crianças que têm algum lúmen. Então, por exemplo, não pode ser feita na estenose grau 4, que é fechada em fundo cego. Então, pode ser feita na grau 3, na grau 2, que tem envolvimento glótico. Então, a laringe tem que ter um pertuito, um espaço. Então, é retirado 1 a 2 centímetros da costela. E essa costela é colocada na laringe como se fosse um lego. Então, a laringe é fechada dessa forma, como vocês podem ver na figura abaixo. E ela tem que ser ampliada para ficar dessa forma, como vocês podem ver na figura ao lado. Nós mudamos a forma, nós expandimos a laringe pela colocação de 2 pedaços de costela. Um posterior, entre as pregas vocais, e o outro anterior. Antes de fechar a laringe, nós fazemos outro enxerto anterior. Então, a excisão é feita no nível do traqueostoma, nós abrimos a laringe aqui e dessa forma nós fazemos a cirurgia. Essa cirurgia pode ser feita de 2 formas: em um estágio único, em que a criança é sedada na UTI e fica por 7 a 10 dias sedada, pode algumas vezes 5 dias, e já retira a tráqueo no mesmo momento e ela fica entubada. E o outro em 2 tempos, em que a criança fica com molde dentro da laringe e mantém a traqueostomia, como vocês podem ver nessa figura abaixo. Nesse caso, nós precisamos deixar o molde por 4 a 6 semanas, né? E depois de 4 a 6 semanas, esse molde é retirado por via endoscópica, não precisa abrir novamente. Quando essa criança tiver com a cicatrização totalmente completa e com o lúmen da laringe restabelecido, nós retiramos a traqueostomia e aí nós temos um protocolo de decanulação que nós vamos falar mais pra frente.